Fala, rapaziada, amantes do futebol de Santa Maria. E aí, beleza joia? Neste próximo domingo, dia 3 de abril, entrará em campo as 8 equipes classificadas do torneio Aniversário da Cidade de Santa Maria 2022. Teremos 4 grandes jogos, 2 deles no sintético da 116 e 2 no sintético da 409. Grandes jogos, equipes qualificadas que chegam muito bem nesta nova fase. Vamos lotar as arquibancadas e torcer e vibrar bastante com a sua equipe favorita. Vamos ao jogo Vila Norte versus Cruzeirinho. Estatísticas do Vila Norte. Classificada em primeiro do seu grupo com 19 pontos em 8 jogos. 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Na classificação geral foi o primeiro colocado, vencendo por 6-0 Crystal Palace, 2-1 Força Norte, empate de 1-1 com o Sport. Vencendo o Bragantino 2-1, derrota por 2-0 para o Boca Juniors, vitória de 4-1 sobre o Santa Sul, 6-0 no Atlético Santense e nas oitavas de finais passou pelo Atlético Norte por 4-1. Já o Cruzeirinho também classificou no seu grupo em primeiro, com 15 pontos em 7 jogos, 5 vitórias e 2 derrotas. Sexto na classificação geral, venceu 3-1 Traíra, 5-3 Estrela Vermelha, 4-3 Lazio, 5-3 Atlético Norte, perdeu 2-0 para o Red Bull, perdeu 4-2 para o 103 e nas oitavas passou pelo América pelo placar de 1-0. E aí, quem passa de fase? De acordo com a galera na enquete feita no Instagram Futebol Polêmica, o favorito é o Vila Norte. No outro jogo da 116, às 11 horas, entre Santa Sul e Boca Juniors, vamos às estatísticas do Santa Sul. Classificado em terceiro no seu grupo, com 9 pontos em 8 jogos, com 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Classificação geral, 15º, empate de 1-1 contra o Aliança, derrota de 3-0 para o Xingu, empate de 0-0 contra o Ajax, derrota de 2-1 para o Santa Maria, vitória de 2-1 sobre a Juventus, derrota de 4-1 para o Vila Norte, vitória de 3-1 sobre o Parma, e passando nos pênaltis do Bragantino e se classificando para as quartas de finais. Já o Boca Juniors se classificou em quarto no seu grupo com 9 pontos em 8 jogos, com 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Na classificação geral, 16º. Derrota por 2-1 para o Xingu, vitória de 1-0 sobre o Ajax, derrota de 2-1 para o Juventus, derrota de 3-1 para o Santa Maria, vitória 2-0 no Vila Norte, empate de 3-3 no Parma, derrota por 2-1 no Aliança e passou nos pênaltis para as quartas de finais vencendo o Gerife. E aí, quem passa? De acordo com a galera que votou na enquete, o favorito é o Boca Juniors. Outro grande jogo que vai acontecer vai ser entre Força Norte e Juventus. Jogo este que vai ser na 409 às 9 horas da manhã. O Força Norte se classificou no seu grupo com 16 pontos em 8 jogos, com 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Na classificação geral ficou em quinto. Venceu a própria Juventus por 3-1, perdeu 2-1 para o Vila Norte, venceu 2-1 Parma, derrota por 6-0 para a Aliança, vitória sobre o Xingu por 3-1, vitória 2-1 no Ajax, vitória 3-0 no Santa Maria e classificou para as quartas de finais vencendo o Xingu nos pênaltis. Já a Juventus foi a terceira colocada no seu grupo, com 14 pontos em 8 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Na classificação geral, ficou em sétimo. Iniciou com derrota 3-1 Força Norte, venceu o Sport 2-0, empatou 1-1 Bragantino, venceu 2-1 Boca Juniors, perdeu 2-1 para o Santa Sul, venceu 10-2 o Atlético Santense, venceu o Crystal Palace 3-0 e passou para as quartas vencendo o Traíra nos pênaltis. E aí, neste jogão, quem passa? De acordo com a galera que votou na enquete, o favorito a passar de fase é o Força Norte. E no outro grande jogo da 409, às 11 horas da manhã, entre Santa Maria e Red Bull. Estatísticas do Santa Maria, classificado em segundo no seu grupo, com 17 pontos em 8 jogos, com 5 vitórias e 2 empates e 1 derrota. Na classificação geral ficou em segundo lugar. Seus jogos, 2-2 contra o Sport, 1-1 com o Bragantino, vitória de 2-1 Santa Sul, vitória 3-1 no Boca Juniors, vitória 1-0 no Atlético Santense, vitória 4-0 no Crystal Palace, derrota 3-0 para o Força Norte e passou para as quartas de finais vencendo por 5-1 a equipe do 103. Já o Red Bull classificou em primeiro no seu grupo, com 17 pontos em 7 jogos, com 5 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Terceiro colocado no geral, chega como único invicto. Seus jogos, venceu o Gerife 2-1, empatou 3-3 Atlético Norte, venceu o Porto por 3-1, empatou 2-2 com o Sport Madrid, venceu 2-0 Cruzeirinho, venceu o América por 2-1 e chegou às quartas passando pelo Lazio, vencendo por 3-2. E aí, quem vencerá essa peleja? De acordo com o voto da galera através do Instagram Futebol Polêmica 2022, o Santa Maria é o favorito. E você? Para quem vai a sua torcida?
Lembrando que isso é apenas uma enquete. Dentro das 4 linhas é outra história. Lá o jogo é jogado. Façam suas apostas. São 8 grandes equipes que chegaram fortes nessas quartas de finais. 3 representantes da Santa Maria Sul e 5 representantes da Santa Maria Norte, sendo 4 delas da expansão. Depois de domingo restarão apenas 4 equipes. Desde já, boa sorte a todos os jogadores e comissão técnica, que vença aqueles que errarem menos. Boa concentração e uma ótima preparação. Nunca foi só futebol. Santa Maria no coração. Aqui, o futebol tem mais emoção.